Você está no Buraco Discreto, um canal sem nenhum princípio. Redação e locução, Carlos Pereira, jornalista e doutor em ideias gerais. Hoje vamos mexericar sobre adultério e suas tragédias. Dessa forma você verá que adultério em excesso leva governo a regular a atividade na Itália. Travessuras de princesas insatisfeitas acabam em chacina na França. Padre conquistador provoca separação de casal no Rio. Vida devassa de John Kennedy facilitou seu assassinato. Bonitonas e bonitões, se te agradarem, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Acione o sininho e deixe seu comentário. Se não gostarem, faça o mesmo para me agradar. Vamos para as maledicências do dia. Adúltero em excesso leva governo a regular a atividade na Itália. Uma lei que previa pena de morte para as mulheres adúlteras foi revogada pelo imperador Augusto em Roma. Uma nova legislação foi adotada e bem mais democrática. Além de revogar a pena de morte prevista para as mulheres, adotava uma punição em bens. Os casais corneantes teriam metade de seus bens confiscados. E outra providência mais humana foi anular a autorização aos maridos corneados de matarem a esposa travessa. O imperador ainda criou uma corte judicial apenas para julgar esses casos, mais ou menos equivalente às nossas varas de família. A prática de pular cerca estava generalizada em Roma, mas exigiu providências mais enérgicas quando chegou às forças armadas, as famosas legiões. O imperador chamado Trajano, um dos mais operosos, uma espécie de Kubitschek romano, teve de dedicar parte de seu precioso tempo para julgar casos de traição doméstica envolvendo militares. Um dos mais escandalosos envolveu um centurião, posto equivalente ao de capitão, e um tribuno senador, equivalente a general. O oficial enfeitou a cabeça do seu superior, com a ajuda da mulher deste. Como exigiu os regulamentos, o caso foi parar na mesa de Trajano. Esse tipo de travessura dos casais foi preocupação de vários chefões romanos, notadamente Domiciano, Trajano, Sétimo Severo e Augusto. Mas, apesar dos rigores da lei, os chifres continuaram a ser plantados em abundância nas testas em todo o império, aristocráticas e plebeias. Travessuras de princesas insatisfeitas terminam em chacina na França. Era uma trinca de belas e fogosas meninas, bem-nascidas, filhas de reis e duques. Chamavam-se Margarida, Joana e Bianca. Se casaram por conveniência dos respectivos pais com os filhos do rei Felipe, o Belo, da França. Apesar de lindas e de corpo apetitoso, não despertaram muito o apetite nos seus respectivos maridos, Luís, Felipe e Carlos. Elas deram o melhor de si para ver se estimulavam os três rapazes. Chegaram a inventar a moda das saias com fendas, mostrando maravilhosas pernas ao andarem, mas os rapazes preferiam usar o dia jogando pela, um ancestral do atual tênis. As meninas, mal saídas da adolescência e com os hormônios borbulhando, procuraram substitutos para seus indiferentes maridos. Porém, no ambiente restrito da corte, precisaram de ajuda de dezenas de cúmplices, de criados a um bispo. E elas deitaram e rolaram nos leitos por 3 anos, principalmente com os irmãos Felipe e Gautier Oné. Um belo dia, as travessuras da turma foram descobertas pelo sogrão. E a história terminou muito mal para as garotas e seus cúmplices. Os 2 irmãos foram castrados e depois tiveram sua pele arrancada enquanto vivos. Margarida foi colocada em uma prisão horrorosa, como todas as prisões medievais.
onde foi estrangulada. Bianca apodreceu durante 7 anos em outra masmorra, de onde saiu para ser internada em um convento, após a morte de Felipe o Belo. Joana provou que não tinha muito a ver com as sapequices das outras e se safou. Todos os cúmplices das moças, inclusive um bispo, foram enforcados. Padre conquistador provoca a separação de casal no Rio. O marido Manuel José da Silva pediu separação de sua mulher Inácia Joaquina da Conceição. A moça estava dividindo os lençóis com o padre Manuel Nunes e o maridão, que não concordou com essa divisão de bens. Isso aconteceu em 1828. Por essa época, a associação padre, esposa e cama era muito comum. Os religiosos eram a única classe de homem que tinha acesso às superprotegidas senhoras e senhoritas. Mas a partir dos meados do século XIX, passaram a dividir esse privilégio com os médicos da família. Esses últimos levavam a vantagem de terem acesso aos corpos e não só às almas das meninas. E aumentando a vantagem, as consultas eram feitas a sós, quase sempre. Nelas, entre uma palpada aqui, um aperto acolá, nos protegidos corpos femininos, escapava-se alguns beijos, uns amassos e, por consequência, uma divisão dos lençóis. Às vezes a coisa terminava mal, e muito médico e padre travesso teve suas partes mais amadas cortadas, a mando de pais e maridos ciumentos. Vida devassa de Kennedy facilitou seu assassinato. É mais que sabido o comportamento insaciável do ex-presidente Kennedy dos Estados Unidos por sexo. Ele ia para a cama com quase todas as que passavam à sua frente. Teve casos com prostitutas, jornalistas, artistas, políticas, funcionários da Casa Branca e desconhecidos de um modo geral. Um de seus relacionamentos mais famosos foi com a icônica atriz Marilyn Monroe, que oferecia os encantos aos outros rapazes da família. Essa moça morreu de overdose. É um episódio onde os Kennedys aparecem ligeiramente suspeitos, pois nada foi comprovado. Mas essa agitada vida sexual do fogoso político exigia a cumplicidade de muita gente, principalmente dos rapazes do serviço secreto, encarregados de proteger a sua vida. Afinal, o homem era casado. Evitar que sua mulher, Jacqueline, soubesse dos rolos exigia uma verdadeira engenharia por parte dos envolvidos. E Kennedy era muito atencioso com o pessoal da segurança. Essa cumplicidade e as relações afetuosas entre protetores e protegido levou ao relaxamento das normas de segurança. O presidente americano foi assassinado no dia 22 de novembro de 1963 por Lee Harvey Oswald. O assassino atirou pela janela de um prédio na avenida por onde passava o cortejo presidencial. Kennedy usava um carro sem capota, o que facilitou bastante o trabalho do atirador. Além disso, o pessoal da segurança não se deu sequer ao trabalho de revistar os prédios por onde passaria a comitiva. E para complicar as coisas e vivendo a atmosfera relaxada em torno do presidente, os agentes de segurança passaram a parte da noite em um inferninho, bebendo, fumando e cheirando. Se recolheram ao hotel por volta das 2 da madrugada. Depois do assassinato, vieram as inevitáveis comissões de inquérito rigorosas, do tipo doa quem doer, sem muitas consequências, mesmo para os descansados guarda-costas do Kennedy. Por hoje é só. Dia 30 tem mais.